Lá maior. Quando você vê isso daqui, essa letra maiúscula numa música cifrada, você dá o nome de Lá maior para isso. Mas por que você dá esse nome de Lá maior? Por que chamamos essa letra de Lá maior? Você tem consciência de todas as informações que essa cifra traz em si? Seja muito bem-vindo a esse canal, eu sou o Reginaldo Pereira, professor de violão, e hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre a cifragem de acordes, tá? Bom, o que é cifragem e o que é acordes, né? A cifragem é uma maneira abreviada de representar determinados grupos de notas musicais. Esses grupos nós chamamos de acordes, então você pode ouvir, descer uma tecla do piano, você tem uma nota. Quando você desce essa tecla e mais outras teclas, você tem um acorde, você fez um agrupamento de notas, ok? E a cifragem é um conjunto de símbolos, de letras, números e outros símbolos que querem organizar essas notas, que vão dizer como essas notas estão organizadas internamente ao acorde, tá ok? Para isso nós usamos, como eu já disse, letras, números e outros símbolos que nós vamos aprender aqui hoje, tá bom? Muito bem, quando nós vemos uma letra maiúscula como essa, a letra A representa a nota Lá. Isso eu acho que vocês já sabem, né? Porque esse vídeo também é dedicado aí para quem já está aprendendo um instrumento musical, já está estudando música, né? Então, de um modo preliminar, nós devemos conceber a ideia de que um acorde ele tem 3 notas. E as cifras, elas podem designar alterações nessas notas e acréscimos a essas 3 notas. Então vamos pensar que um acorde a princípio tem 3 notas. Então como que nós chamamos essas 3 notas primárias aí de um acorde, essas 3 notas que constituem a base de um acorde? A nota mais importante nós chamamos de fundamental, que é a nota que dá nome ao acorde, a nota mais importante do acorde. Nós temos a terça, que é aquela nota que dista 3 da fundamental, né? Então, se você tem a fundamental é a nota número 1, a nota número 3 é a terça. Então, por exemplo, se você tem a nota fundamental sendo Dó, o Ré é o 2 e o Mi é o 3. Dó, Ré, Mi. O Mi é a terça do Dó. Se você tem um Sol como sendo a fundamental, Sol, Lá, Si. Si é a terça. E bom, e uma outra nota que constitui o acorde é a quinta da fundamental, tá? Então, se a fundamental é o Dó, Dó, Ré, Mi, Mi é a terça, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol é a quinta. Mas você não precisa agora saber quais são as notas. Eu quero só que você saiba que o acorde tem uma fundamental, uma terça e uma quinta. Ok? Muito bem. Agora, se nós olhamos para essa cifra aqui, a gente só tem uma informação nessa cifra. A gente tem uma informação única sobre a fundamental, que está nos dizendo que a fundamental é a nota Lá, porque o A maiúsculo representa a nota Lá. Então, isso nós já sabemos aqui, que esse acorde tem por fundamental a nota Lá, tá bom? Não tem mais nenhuma informação aqui. Não tem nada sendo dito sobre a terça e aqui não tem nada sendo dito sobre a quinta. Quando não há nenhuma informação sobre a terça e sobre a quinta, significa que nós temos uma terça maior, terça maior. E se não tem nada sendo dito sobre a quinta, significa que nós temos uma quinta justa. Tá bom? Se acostumem com essas nomenclaturas. O que é uma terça maior e o que é uma quinta justa? O objetivo da aula não é esse agora. Esse é o objetivo da aula sobre intervalos. O objetivo da aula de hoje é só você olhar para isso daqui e você entender que aqui tem 3 notas. Que aqui tem uma informação sobre a nota fundamental e não tem nada dito sobre a terça e nem sobre a quinta. Portanto, é uma terça maior e uma quinta justa. Ok? Perfeito? Então, como que é o nome completo desse acorde? É um Lá maior com terça maior e quinta justa. Normalmente chamado de Lá
maior. Entendido? Como que nós vamos nos comunicar entre nós músicos? Lá maior. Mas quando nós falamos Lá maior, nós entendemos que Lá é a fundamental, tem uma terça maior e uma quinta justa. É isso que tem que se passar pela nossa cabeça para a gente entender o que é o acorde de Lá maior. Perfeito? Então vamos pensar em outra cifra. Vamos pensar em, por exemplo, um D e um M minúsculo. Agora nós já temos duas informações aqui na cifra. Nós temos uma informação sobre a nota fundamental do acorde e esse M minúsculo ele se refere à terça do acorde, que agora é uma terça menor. Tá? Então, tem uma informação sobre a fundamental, dizendo que a fundamental é o Ré, porque D maiúsculo é a nota Ré. E o M minúsculo aqui está se referindo à terça do acorde, dizendo que teve uma alteração na terça, que não é mais uma terça maior, mas uma terça menor. E não tem nada sendo dito sobre a quinta. Isso significa que esse acorde tem uma quinta justa. Continua sendo uma quinta justa, tá bom? Como que nós chamamos esse acorde? Ré menor. Então veja só que o que define se o acorde é maior ou é menor é a terça do acorde. Se é uma terça menor, nós chamamos de acorde menor. Se é uma terça maior, nós chamamos de acorde maior. Como que é o nome completo desse acorde? É um Ré com a terça menor e a quinta justa. Ok? Tá dando para captar? Vamos lá. Vamos pegar um outro acorde agora de exemplo. Vamos usar esse daqui. Olha as informações que nós temos aqui. Nós temos muitas informações agora. Nós temos informações sobre as três notas do acorde. Nós temos uma informação sobre o Lá, que está diminuído em meio tom, ou seja, um Lá bemol. Tá? Essa é a nota fundamental do acorde, é o Lá diminuído em meio tom. Quando a gente diminui uma nota em meio tom, a gente chama ela de bemol. Tá? A gente bemolizou a nota, a gente tornou ela bemol. Então a fundamental aqui é um Lá bemol. Ok? Nós temos uma informação aqui sobre a terça. Esse M minúsculo se refere à terça, dizendo que é uma terça menor. Tá ok? E temos uma informação também sobre a quinta, dizendo que é uma quinta diminuída em meio tom também, uma quinta bemol. Tá? Quando aparece a quinta assim diminuída em meio tom, nós chamamos de quinta diminuta. Diminuta. Porque ela diminuiu o meio tom, ela baixou o meio tom. Então, o nome desse acorde aqui, nós vamos dar um nome completo para ele, que é um Lá bemol menor com quinta diminuta. É um baita, é quase um texto para escrever o nome do acorde, né? Então, em vez de escrever esse nome todo aqui, a gente escreve só isso. Lá bemol menor com a quinta diminuta. E lembrar todas as informações aqui contidas nessa cifra. Fundamental, terça e quinta. Ok? Vamos para outro exemplo. Está conseguindo acompanhar? Vamos para outro exemplo. Quando aparece um acorde cifrado desse jeito, olha as informações todas que eu coloquei aqui. Quais são as informações que eu coloquei? Eu coloquei informação sobre a fundamental e sobre a quinta. Né? Então eu estou dizendo que a fundamental é a nota Sol, porque o G é o Sol. Eu não coloquei nenhuma informação sobre a terça, então isso significa que é uma terça maior. Quando não tem nada dito sobre a terça, é uma terça maior. E tem uma informação aqui sobre a quinta. Eu disse que a quinta aumentou. Ela ficou um pouquinho mais aguda. Então não é uma quinta justa, nem uma quinta diminuta, mas é uma quinta aumentada. Opa. Vamos lá. Quinta aumentada.
Tá ok? Como que a gente chama esse acorde? Sol aumentado. O nome resumido desse acorde Sol aumentado, essa é a cifra do acorde, e esse é o nome completo que a gente... são todas as informações que são dadas pela cifra. É um Sol com a terça maior e a quinta aumentada. Tá ok? Vamos partir para um próximo aqui. Vamos lá. Então agora vamos usar essa cifra aqui. Muito bem. Veja todas as informações que nós temos aqui agora. Quais são as informações? Nós temos uma informação sobre a fundamental, que é a nota Lá. Eu já vou colocar aqui. Nós temos uma informação sobre a terça do acorde. Esse M minúsculo se refere à terça do acorde, dizendo que é uma terça menor. Não tem nada falando sobre a quinta, o que significa então que nós temos uma quinta justa. Quinta justa. E aqui nós temos um acréscimo à tríade, né? Nós tínhamos essas três notas aqui agora, e agora a gente aumentou, colocamos mais uma sétima. Ok? E quando a sétima tem só um 7, a gente diz que é uma sétima menor. Então, todas as informações que estão contidas aqui nessa cifra é de que a fundamental é a nota Lá, tem uma terça menor, tem uma quinta justa e uma sétima menor. E como que a gente chama esse acorde? Lá menor com sétima. Esse é o nome que a gente dá para essa cifra. E todas as informações estão aqui sobre essa cifra, né? Tem uma fundamental que é o Lá, a terça menor, a quinta é justa e a sétima é menor. Tá bom? Deu para entender? Acrescentamos a sétima ao acorde. Vamos para um outro exemplo. Quando nós vemos essa nomenclatura aqui. Vamos lá. Essa é uma nomenclatura que vai aparecer em inglês, tá? Tem cifras, tem softwares, tem aplicativos que quando fazem a cifra, eles só cifram em inglês, então você precisa cifrar desse jeito. Esse MAJ, ele se refere à sétima. Tá? Ele está dizendo que a sétima é uma sétima maior, porque vem do inglês major 7, ok? A qualidade, ela sempre, o adjetivo é colocado antes do sujeito. Então o sujeito aqui é a nossa sétima e a gente está falando que a sétima é uma sétima maior. Tá? Major, MAJ 7. Então as informações que nós temos aqui é que temos a fundamental sendo Lá. Não tem nada sendo dito sobre a terça. Tá? Esse M minúsculo não se refere à terça, esse M minúsculo é da palavra major. Então não tem nada sendo dito sobre a terça, portanto é uma terça maior. Não tem nada sendo dito sobre a quinta, portanto é uma quinta justa. E tem uma informação aqui sobre a sétima. Isso daqui é tudo informação sobre a sétima, dizendo que é uma sétima maior, major 7. Ou seja, sétima maior. É assim que você lê essa cifra. E como que você chama isso? Lá maior, né? Porque tem a terça maior com sétima, maior com sétima maior. Só que geralmente um acorde com sétima maior, ele já é um acorde maior, então a gente nem precisa daquilo ali. Lá com sétima maior, a gente já subentende que é um acorde que tem a terça maior também. Tá ficando mais complicado? Ok, mas é isso mesmo. Essa cifra, ela geralmente aparece no Brasil, ela aparece de outro jeito, né? Ela aparece desse jeito aqui.
Lá com sétima maior, mais simples, né? Mais fácil. Porque em português a gente coloca o adjetivo depois do objeto, né? Ou do sujeito. Então, se eu estou falando da sétima, essa é a característica da sétima, a sétima maior. Tá bom? Então, pode aparecer assim, ou pode aparecer como a Maj 7. Deixa eu quebrar aqui. Isso, pode aparecer dos dois jeitos. É o mesmo acorde. Tá ok? Vamos lá, vamos para outros exemplos. Vamos usar esse exemplo aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco para caber tudo aqui. Perfeito. Quais são as informações todas que nós temos aqui? Nós temos a informação sobre a fundamental, sobre a terça, sobre a quinta e sobre a sétima. Ok? Temos todas as informações sobre as 4 notas do acorde. Lembrando que agora nós temos 4 notas no acorde aqui, porque a gente acrescentou uma sétima ao acorde. Ok? Qual que é a fundamental desse acorde? A fundamental está representado pela letra B, que é a Si. Então a fundamental é a nota Si. O M minúsculo se refere à terça menor, então vamos alterar aqui para uma terça menor. O 7, quando tem só o 7, sem o major, sem o maj, ou sem o M maiúsculo depois, a gente diz que é uma sétima menor. Tá? Então, quando tem só o 7, sétima menor. E sobre a quinta, está falando que a quinta é uma quinta diminuída, é uma quinta que tem um bemol, né? Trouxe a quinta para baixo. Esse bemol ele traz a nota para o grave, para baixo. Então é uma quinta diminuta. Tá ok? Deu para entender mais ou menos o que tudo isso daqui está representando? Como que nós chamamos esse acorde? Si menor com sétima e quinta diminuta. Tem uma outra maneira de chamar esse acorde também. Vamos dar um outro nome para esse acorde. Si meio diminuto. Si meio diminuto. Também é uma maneira de chamar esse acorde aqui, tá bom? Só que esse é isso daqui não tá dizendo nada sobre cada nota do acorde, assim, né? É um conceito. Si meio diminuto é um conceito que já exige que a gente subentenda aí sobre a terça, sobre a quinta e sobre a sétima, tá bom? Outra coisa que aparece bastante é isso daqui, ó. E essa bolinha. Às vezes isso pode aparecer de outro jeito, pode aparecer assim. Cedim. Cedim. Deixa eu aumentar aqui o tamanho disso. Isso é um dó diminuto, tá? Ele pode ser representado dessa forma ou dessa forma. O que significa esse din, ou essa bolinha ali que a gente chama de din, diminuto? Nós temos algumas informações aqui, né? Vamos lá. Eu vou deixar só essa. A gente tem a informação de que a nota Dó é a fundamental, que está ali representado pela letra C. Então, Dó é a minha nota fundamental. Agora, esse símbolo aqui, ele fala sobre a terça, sobre a quinta e sobre a sétima. Tá? Então, eu leio só com esse símbolo aqui, esse símbolo já está me representando como que estão configuradas essas outras 3 notas do acorde, a terça, a quinta e a sétima. Está dizendo que é uma terça menor, uma quinta diminuta e uma sétima diminuta também. Eita,
diminuta. Então essas são todas as informações que estão contidas dentro dessa cifra. É um Dó com a terça menor, com a quinta diminuta e com a sétima diminuta. Como que nós chamamos esse acorde? Dó diminuto. Tá? Isso poderia ser com qualquer outro, né? Poderia ser um Lá diminuto. O que que muda? Muda apenas a fundamental aqui, né? Então aqui passa a ser um Lá. A fundamental, mas tem ali uma terça menor, uma quinta diminuta e uma sétima diminuta. Lá diminuto. Poderia ser qualquer outra. Poderia ser, por exemplo, um Mi bemol diminuto, né? O que muda aqui? Está dizendo que o Mi está diminuído em meio tom, ou seja, é um Mi bemol, a fundamental. Mi bemol é a fundamental. Tem uma terça menor, uma quinta diminuta e uma sétima diminuta. Todas essas outras três notas estão representadas por esse símbolo. E como que a gente chama esse acorde? Mi bemol diminuto. Tá ok? Então, esse é uma iniciação aí ao processo ao conhecimento das cifras, tá? Você percebe que tem coisas que estão escritas na cifra e tem outras coisas que não estão escritas, mas que a gente deve supor ali que estão ali. Tá bom? Então, vamos fazer um pequeno teste aqui para ver se você acerta. Se eu escrever só isso daqui, quais são todas as informações que eu tenho nesse acorde? Você consegue me dizer? Qual é a fundamental do acorde? Qual é a terça do acorde? Qual é a quinta do acorde? Que tipo de quinta? Que tipo de terça? Tem sétima? Então vamos lá, vou dar a resposta. Aqui só está dizendo a fundamental do acorde, que é a nota Ré. Não tem nada dizendo sobre a terça, significa que é uma terça maior. Não tem nada sendo dito sobre a quinta, significa que é uma quinta justa. E não tem sétima. Então, não tem sétima. E a fundamental, qual que é? A fundamental é o Ré, que é representado pela letra D. Então, é um Ré com terça maior e quinta justa. Como que a gente chama esse acorde? Ré maior. Você consegue resolver outra nota, outra cifra aqui. Vamos ver. Se eu coloco essa cifra aqui. Você consegue me dizer todas as informações que estão contidas nessa cifra? Vamos lá. Eu te ajudo. Qual que é a fundamental desse acorde? Que tipo de terça tem esse acorde? Que tipo de quinta tem esse acorde? E que tipo de sétima tem esse acorde? Quer ajuda? Vamos lá. Então a fundamental está indicada por esse C, mas tem uma alteração nesse C. Está dizendo que é um Dó sustenido, a fundamental. Dó sustenido. Não tem nada sendo dito sobre a terça. Então é uma terça maior. Não tem nada sendo dito sobre a quinta. Então é uma quinta justa. E tem um 7 sem mais nenhuma informação. Se não tem mais nenhuma informação sobre o 7, significa que é uma sétima menor. Ok? Então, todas as informações presentes nessa cifra é um Dó sustenido com a terça maior, a quinta justa e a sétima menor. Como que nós chamamos esse acorde? Dó sustenido maior com sétima. Tá? Quando a gente fala com sétima, a gente já subentende que é uma sétima menor. Você vai precisar dizer se ela não for menor, né? Se ela for maior, você precisa chamar de sétima maior. Mas tá ok? Deu para entender mais ou menos? Era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, então, como interpretar
Os acordes, né? Sempre entender que os acordes eles têm por base 3 notas e as cifras elas vão indicar quais são essas notas, se há alteração em alguma dessas 3 notas e se há um acréscimo de mais alguma outra nota a essas 3, né? Como por exemplo o 7, a sétima é um acréscimo a essas 3 notas, tá bom? É um assunto que ainda daria muito conteúdo, porque tem muitos outros símbolos ainda para serem falados também, né? Mas a maneira como eu abordei aqui é interessante porque faz você enxergar informações que não estão explícitas na cifra, né? Como por exemplo aqui, não tem nada sendo dito sobre a terça e nada sendo dito sobre a quinta. Era mais nisso que eu queria focar com vocês, que vocês consigam ver essas notas que estão ocultas na cifra também, tá bom? E que vocês entendam que a base de um acorde são 3 notas e a cifra vai estar falando sobre se existe alguma alteração nessas 3 notas e se existe algum acréscimo de outras notas também a essa tríade, tá bom? Espero que tenha ajudado de alguma maneira a esclarecer alguma coisa, que tenha apresentado alguma novidade para você. E se te ajudou, deixa um like aí também, né? Siga o nosso canal para acompanhar os próximos vídeos aí também. Um grande abraço e até a próxima.